começar com uma oração, está bem? Querido Deus e nosso amado Pai, nesta hora, Senhor, nos sentimos pequeninos diante da Tua soberania, da Tua realeza, da Tua bondade, da Tua misericórdia, que é a razão porque ainda nós estamos vivos. E é essa bondade e esse amor que nesta hora, nesta tarde, nós queremos pedir. Que venha o Espírito Santo sobre nós, que nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a compreender a Tua vontade, os Teus desejos, os Teus planos maravilhosos para a nossa vida. E acima de tudo, Senhor, esta tarde eu oro para que Tu possas vir ao encontro de algum coração mais perturbado que possa estar aqui nesta sala nesta tarde. Se calhar angustiado com algum problema, alguma dificuldade. Senhor, apazigua-nos na Tua graça. E que acima de tudo, Senhor, nesta hora possa ser a nossa mente, possa estar o nosso coração em sintonia com o Santo Espírito e ouvirmos a Tua palavra que venha sobre a nossa vida para abençoar estes queridos jovens. Te pedimos esta bênção e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, apenas um resumo. O meu nome é Maria da Luz Oliveira Ferreira Cordeiro. Sou mais conhecida por Milu. A minha terra é cá do norte, portanto eu nasci em Vila Nova de Gaia, passei 23 anos da minha vida na Igreja de Canelas, também 11 anos no CAOD, no Colégio Adventista de Oliveira de Douro. Depois aos 23 parti para a França, para o Seminário de Teologia, fiz lá a minha formação em Teologia e desde 97 que eu estava a ministrar nas igrejas. Passei por várias partes no país e desde há 2 anos a esta parte, desde as últimas assembleias, portanto foi-me entregue o Ministério da Família, os Ministérios da Família, da Mulher e da Criança para dirigir. Casei-me em 2000 com o pastor Paulo Cordeiro, é alguém que vós também já conheceis, anda por aí, e nós tivemos a graça e a bênção de ter um filhinho que vai fazer 8 anos em maio, o Timóteo, que é o nosso primogénito. E depois Deus também nos deu a surpresa do nosso mais novinho, que faz hoje 16 meses de vida, que é o Levi. O Levi é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, portanto, está tudo coberto. Nós costumamos dizer a brincar que o nosso Timóteo é o evangelista e o Levi vai ser o sacerdote. Portanto, que Deus abençoe os nossos filhinhos e que, sobretudo, eles estejam ao serviço de Deus, é o nosso sonho, independentemente de qual seja depois o ministério que Deus os chamar a servir. Queridos jovens, há um versículo na palavra de Deus que não deixa margem de dúvidas que há alguém mais interessado na vossa felicidade que vós. Quando vós imaginais ou sonhais ser felizes, eu pergunto, em que escala vós gostariais que a vossa felicidade chegasse? De 1 a 100. Onde é que gostarias de experimentar a felicidade? Em que escala? Isso era o sonho, não é? Nós experimentarmos 100% de felicidade. Mas eu posso vos dizer que há um Deus que está disposto e desejoso a intervir na vossa vida para vós serdes felizes. Não é só 100%. É 500. 1000. Acima daquilo que nós jamais pensamos ou imaginamos, há um Deus que se interessa pela vossa vida, pela vossa felicidade. Quem trouxe as suas Bíblias? Eu espero que tenham vindo armados. Amém. Jeremias. Vamos ao livro de Jeremias. Vamos ao capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E eu gostava de ler, aliás, o pastor Gangi já esta tarde até fez referência a este versículo, mas não disse o fim dele, e é exatamente o fim dele que eu procuro esta tarde. Jeremias 29, versículo 11, e já estou como o pastor, portanto, abram as vossas Bíblias, abram os vossos iPads, os vossos iPhones e tudo isso, está bem? Na Bíblia. Jeremias 29, 11 diz assim, é o Senhor que está a falar, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, e depois digam, como é que termina o versículo? Para vos dar o fim que vós esperais, o fim que vós desejais. Então esta tarde vós assumistes que uma das coisas que mais ambicionais na vida, e que louvado seja Deus por isso, porque isso é que é o normal, é seres felizes. E o Senhor está a dizer que seja qual for o projeto que vós busqueis para a vossa vida,
para completar essa felicidade, o Senhor está pronto a vos dar. O Senhor está a dizer assim, eu estou aqui para vos dar a felicidade, aquilo que vós mais buscais, aquilo que mais procurais, que mais ambicionais, que é a vossa felicidade. Agora, queridos, é verdade que enquanto nós vivemos e peregrinamos nesta terra, nós estamos num contexto em que nem sempre os princípios que a sociedade defende passam pelos princípios divinos. E é aqui que nós começamos a fazer comparações e começamos a se calhar a sentir-nos ligeiramente repartidos e começamos se calhar a pensar que em vez de haver só um caminho, até possa haver outra alternativa. Mas parem, quando o Senhor, sendo Ele o autor da nossa vida, nos criou, Ele sabe qual é a nossa essência. Imaginem que nós comprávamos um carro e quem o havia feito, que normalmente é assim que acontece, traz o seu manual de instruções. E no manual de instruções dizia assim, este carro funciona excelente se lhe colocarem gasolina 95, o gasóleo 95. É gasóleo 95? Gasolina 95. Isto estão a ver os meus experts de técnica de automóvel. Portanto, gasolina 95. Mas nós dizemos assim, bom, gasolina 95, tudo bem, é verdade que eu quando comprei, isto diz aqui nas instruções, mas fica mais barato se puser gasóleo, não é? Para que é que eu vou gastar o X dinheiro em gasolina se eu posso poupar algum dinheiro em gasóleo? E nós, as primeiras vezes, até lá colocamos um bocadinho de gasóleo. E a coisa até anda, parece. Só que chega a um determinado momento, o que é que vai acontecer? Ou pelo menos não trabalha na potência e no fim para o qual ele foi concebido. E depois nós dizemos assim, este carro não presta para nada. O autor do carro ou o construtor do carro só quer o meu mal porque é que eu gasto muito dinheiro. Hã? E queridos, quando nós falamos da sexualidade, e agora vamos entrar no nosso tema, é um dos assuntos e uma das bases imprescindíveis a nunca esquecermos, é que se nós somos seres sexuais, em que determinada altura na nossa vida nós sentimos atração por alguém do sexo oposto, e eu sublinho, do sexo oposto, e sublinho outra vez, do sexo oposto, porque não é nosso ateliê hoje à tarde falarmos sobre a questão deste assunto da homossexualidade, mas quem sabe um destes gamos nós possamos tratar disso. Mas quando o Senhor diz que fez macho e fêmea, homem e mulher, para se sentirem atraídos mutuamente. Quando chega a altura na nossa vida para experimentarmos esta bênção, que é a sexualidade que Deus concedeu a rapazes, a meninas, a homens e a mulheres, queridos, acreditem, mais do que consultarmos a doutora de planeamento familiar, mais do que consultarmos o conselheiro ou aquele que é formado em aconselhamento matrimonial ou de relacionamentos. Queridos, não se esqueçam, consultem aquele que é o autor da sexualidade. Aquele que criou a sexualidade para ser uma bênção na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, na vida de uma jovem, para a vossa plena felicidade. Agora, meus queridos, como eu vos dizia há pouco, o contexto atual em que vivemos dá-nos a entender que, possivelmente, alguns níveis deste percurso de caminhada da nossa sexualidade podem ser trocados. E vocês não é novidade para vós dizer-vos que hoje em dia os jovens conhecem-se, se calhar, primeiramente a nível sexual do que até a nível pessoal. Têm acontecido experiências de jovens que passam as noites em locais que não são aconselháveis a jovens cristãos, que possivelmente se embriagam ou têm outros comportamentos que lhes acarretam depois um transtorno psicológico, que quando dão por si já passaram a noite em relacionamento sexual com alguém que até nem sabem quem é o nome. E nem sabem quem é a pessoa. E não é uma só vez. Em alguns, queridos, isto acontece sistematicamente nos seus fins de semana e nas suas férias. Queridos, nós estamos aqui na presença de Deus para pedir que Deus nos oriente e nos ajude a compreender como é que podemos potenciar a questão da sexualidade para ela vir ao encontro da vossa felicidade, que é isso que vós procurais. Então,
Eu gostava de usar uma parte da Sagrada Escritura que traz uma história muito interessante. Eu sempre apreciei esta história e ela vai fundamentar esta questão de nós chegarmos à conclusão se a virgindade, o ser virgem hoje, é uma questão tão antiquada assim, é algo que nos possa trazer vergonha ou embaraço, ou então é uma honra, é um privilégio, é um dom, é uma graça, é uma bênção que Deus nos possa dar. Okay? Para ser vivida no seu contexto para o qual Deus criou, para se ter gozo, alegria e felicidade no contexto e nas circunstâncias para a qual o Senhor criou exatamente a sexualidade. Okay? O encontrarem-se pela primeira vez a nível sexual com alguém que, claro, nós acreditamos fosse do interesse de Deus ter unido à vossa vida e vós unirdes à vida desse vosso companheiro, da vossa companheira, para toda a vida, ok? Então, vamos ler a palavra de Deus e vamos tentar decifrar algumas orientações neste aspecto. 2 de Samuel, está bem? 2 de Samuel, vamos ao capítulo 13. Já agora, antes de lá irmos, queria só fazer uma pergunta. O que é ser virgem? Não se inibam. Mas não é os que são casados que estão aqui que vão responder. Eu estou aqui para os jovens que ainda estão para dar este passo na sua vida, podem já namorar, mas a questão de ainda não serem casados. O que é uma pessoa virgem? O que é que vocês consideram que é alguém virgem? Alguém que nunca teve uma relação sexual. Vocês conseguem provar isso pela Bíblia? Querem que eu vos ajude? Muito bem, claro. Vamos a Gênesis no capítulo 24 e no versículo 16. Gênesis, capítulo 24. Há vários exemplos, eu só vos trago um ou dois, porque não queria depois tomar o resto da palestra para o assunto restante. Então diz assim, Gênesis 24, no versículo, podemos começar no versículo 15. Sabem que esta parte da Bíblia, esta história aqui é muito linda, é muito romântica. E sobretudo para as meninas, nós achamos tão lindo. O encontro de Rebeca e de Isaac. Muito lindo. Então, em determinada altura, no capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim: considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo um cântaro ao ombro. E agora reparem o que diz o versículo 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, e depois o que é que diz? A quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Queridos e queridas jovens, há aqui dois assuntos que gostava muito de ver convosco. Sabem o que é que o Senhor designa uma mulher ou uma jovem formosa? Para vós, rapazes, o que é uma mulher formosa? Bonita, ok? Mais. Diz. Uma mulher virgem, para ti, uma mulher formosa é uma mulher virgem. E eu espero que continuemos formosas depois de perder a virgindade. Mas eu compreendo o que queres dizer. Reparem, queridos, a palavra de Deus diz assim, a mulher formosa, e a própria palavra está a dizer, é uma mulher, é aquela que tem formas, ok? E normalmente os rapazes sabem bem, quando às vezes conversam entre si, e agora vamos dizer assim uma frase que às vezes conversa, não é? Mas isto não é assim muito eticamente correto dizer-se. Dizer assim, aquela é muito boa. Isto não é muito giro. Mas normalmente o que eu quero dizer que aquela é muito boa é dizer que ela tem formas, ok? Que eu olho para aquela menina, para aquela jovem. Alguns senhores já casados que não têm juízo também dizem isso em relação a outras senhoras, não é? Isto já não interessa. Mas quando o Senhor diz que a mulher, por exemplo, esta, Rebeca, era muito formosa, é que ela possuía formas. O Senhor já fez a menina, a mulher, para possuir formas, para ser atraente, para ser sedutora, para ser agradável. E agora reparem, queridas meninas, o que eu vou dizer. Não é para todos os olhos.
Quando Deus preparou a nossa sensualidade, quando Deus preparou as nossas formas, a nossa beleza, as nossas curvas, não é para ser motivo de falatório para todos os olhares de rapazes e homens. O Senhor preparou a nossa sexualidade, a nossa sensualidade para sermos formosas, atraentes, desejáveis aos nossos maridos. Agora vocês dizem assim, mas aos namorados também temos de ser minimamente para ter um namorado, não é? Senão ele nem olha para a gente. E é verdade. Mal vai se alguém começa a namorar com alguém e dizer assim, fala que eu nem te posso ver. Eu espero que não. Minimamente se sentir atraído, bonito, não é? Achei giro, achei engraçado. É verdade que a gente até pode passar um ou outro ou uma ou outra e a gente dizer, olha, é bonito, não é? A gente costuma-se dizer que o outro casou, mas não morreu. Não é? Dizer que é bonito, portanto há pessoas bonitas, formosas. Mas queridos, quando o Senhor fala de formosura, e agora queridas meninas e queridos rapazes, não tenhamos... não achemos que seja um bocadinho fora de moda nós escondermos as nossas formas para um dia sermos atraentes àquele que Deus escolher para a nossa vida. E queridas jovens, hoje a sociedade nos faz entender que quanto mais se vir, melhor. É o oposto. O Senhor diz que todas as meninas, todas as jovens, mulheres, deviam de ser recatadas na sua postura, enquanto mesmo as vestes, as poses e as próprias conversas, ok? Porque nós podemos nos expor sensualmente e sexualmente, até posso estar completamente preenchida de roupa, de cascóis e tudo, inclusive da cabeça aos pés, mas a minha conversa ser 100% sensual. E eu estar a ser na mesma um motivo de atração para alguém que não é o meu marido, para alguém que não é o meu namorado. Okay? Então, quando o Senhor fala de formosura, dá-nos a entender, queridos, há um potencial que Deus deu às meninas, às mulheres, que todos os homens compreendem. Não compreendem, jovens? Compreendem. E nós, entre nós meninas, dizemos assim, mas qual é o problema de se ver o joelho? Então, mas eu vejo o joelho daquela minha colega, não há problema nenhum. Mas um homem ver o joelho desta menina, da outra menina, daquela mulher, já há algum problema. Esta é uma realidade, queridas. Nós temos que ter consciência disto. Deus fez o homem sentindo-se atraente pelas formas da mulher. E uma mulher cristã, uma jovem cristã, compreendendo esse facto, irá se resguardar, proteger, tanto pela sua própria honra, como para privar que outros jovens ou homens possam ter alguns pensamentos que possam não ser tão puros assim, ok? Mas vamos à questão da virgindade. E o Senhor diz que esta jovem era virgem, que nenhum homem havia possuído, ok? Há outros versículos bíblicos, vamos poupar tempo, estão-me a dizer que só tenho 30 minutos, vamos ao nosso texto de base. Vamos a 2 Samuel, como vos disse, está bem? Capítulo 13, e vamos agora recordar esta história. Para alguns de vós eu creio que é recordar, para outros se calhar possa ser um ou outro detalhe, uma novidade. Vamos ler, está bem? Diz assim, capítulo 13 de 2 de Samuel, está bem? Capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1, ok? Então diz assim, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã. Reparem, já percebem o que é? Formosa, ok? Uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. E Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela. Agora, meus queridos, eu não sei se vós sois bons em parentescos, vamos tentar aqui definir algumas questões. Diz que Absalão era filho de Davi e diz que tinha uma irmã. Mas diz que este Amnon também era filho de Davi, que se enamorou dela. O que era Absalão a Amnon? Meios irmãos, ok? E então reparem, Amnon, em relação a Tamar, era também irmãos, está bem? Eram irmãos, porque eram todos filhos de quem? Davi. Ok, vamos continuar. Versículo 2. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível
fazer-lhe coisa alguma. Agora reparem, queridos, é interessante nós notarmos aqui um aspecto. O problema de Amnon nesta altura não é o facto dela ser sua irmã. E sabem que há um momento na história do povo de Deus que esta questão de parentesco não tem o peso que tem agora. Por exemplo, quando nós vamos ao início, Adão e Eva, como é que veio toda a descendência? Foi só de Adão e Eva. O que é que teve que acontecer? Entre irmãos, ok? A descendência, ok? Há um momento, no entanto, em que nós isso hoje, e mesmo na palavra de Deus, o Senhor já começa a dizer que o irmão não veja a nudez da sua irmã, ou que o irmão não se deite com a sua mãe, ou que o irmão não se deite com a sua irmã, porque isso era incestuoso. Neste momento não é essa a questão. E reparem que Amnon está angustiado, sente-se enamorado da sua irmã, atraído pela sua irmã, mas diz que está profundamente angustiado por causa de uma coisa. Porquê? Porque ela era virgem. E sendo ela virgem, o versículo diz que para ele parecia-lhe ser impossível fazer-lhe qualquer coisa. Fazer-lhe o quê? O que é que vocês acham que ele queria fazer? Ter relações sexuais com ela, ok? Ele estava tão enamorado, tão descontrolado na sua paixão, que ele queria possuir sexualmente a sua irmã, mas diz o texto bíblico que parecia-lhe impossível porque ela era virgem. E por ser virgem, era quase impossível fazer-lhe qualquer coisa. Mas vamos perceber o resto. Versículo 3. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então reparem, se ele era filho de um irmão de Davi, o que é que era Jonadab a Amnon? Era primo. Eram primos. Claro, Davi era tio do Jonadab, está bem? Eram primos, rico primo, diz assim. Filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Sabem o que é quer dizer sagaz? Eu não sei o que é que as vossas traduções dizem. Que diz? Esperto, isso. É o Chico Esperto. Não é? Vocês lá na vossa escola, no vosso grupo, há sempre aquela menina que tem sempre a última ideia, ou a primeira ideia, ou a ideia louca. Ou e do grupo de rapazes a mesma coisa, não é? Aquele é o Chico Esperto. Pensa que sabe tudo. Não é? Este Jonadab era sagaz, era astuto. Ele sabia como alcançar as coisas independentemente até dos meios para conseguir os seus fins. E agora reparem o que é que diz o relato. No versículo 4. E ele lhe disse: por que é que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás. Meus queridos, eu estou na sala na presença de alguns jovens, de vários jovens que estão na plenidade de sofrer alguns desgostos amorosos. E nós todos já passamos por lá. Aliás, às vezes eu digo ao meu marido: tenho pena que tu não tenhas sido o meu único namorado. Mas é verdade, eu tenho plena consciência que a vez que eu namorei que não foi com o meu esposo, eu sinceramente pensei que pudesse ser para futuro. Eu nunca fui de achar que, olha, vamos ter um flerte. Hã? Vamos passar um bocadinho de tempo juntos. Está tanto frio. E queridos, se há aqui alguém na sala que até já tentou um relacionamento, mas as coisas não funcionaram, se a vossa intenção foi genuína e foi honrosa, de pensardes que as coisas até poderiam passar-se bem, não se sintam culpados por até nem se terem passado bem ou as coisas não terem dado certo. Sabem, eu costumo dizer o seguinte: sabem para que é que serve o namoro? E eles lá fora dizem assim: para termos relações sexuais. Quer dizer, lá fora até nem é preciso namoro. Começa-se logo. Né? Nem se sabe o nome, nem de onde é. Okay? Mas sabem que o Senhor criou este momento na vossa vida em que durante o namoro nós estamos ali com alguém que sinceramente, inicialmente pensamos que até possa dar certo no nosso futuro. Mas se calhar vimos a compreender que os objetivos se calhar não são exatamente iguais. E eu estou a falar com pessoas da mesma igreja. Já nem estou agora a ir buscar julgos desiguais, está bem? Isso era outra palestra, está bem? Estou a falar mesmo dentro da igreja. Pode acontecer nós termos tido uma experiência de relacionamento de namoro que não deu certo. Agora, queridos, há uma coisa que eu costumo dizer e eu gostava de vos dizer isso esta tarde. Se o nosso namoro for honroso, e quando eu digo honroso é, se nos soubermos respeitar mutuamente, se nos soubermos respeitar fisicamente, se nos soubermos respeitar na nossa sexualidade, respeito durante o namoro,
Queridos, mesmo que ele termine, vós nunca vos sentireis envergonhados. Sempre podereis passar por esse jovem, por essa jovem, que vós tivestes um período de namoro, mas que não deu certo, porque pode não dar, mas vos sentis bem, porque não deu certo e não tendes nada que vos envergonhar. Agora, se formos mais longe, mais além do que aquilo que Deus queria que fosse o tal momento da sexualidade, da perda da virgindade, então vós começareis a amontoar no vosso coração, na vossa mente, cicatrizes, experiências, marcas que vos vão acompanhar, queridos. Podem crer, não é só um mês, não é só um ano, marcou-vos para toda a vida. Porque a questão da sexualidade, queridos, não é a mesma coisa que eu pôr este casaco e tirá-lo amanhã e substituir por outro. A sexualidade tem um poder tão grande a nível psicológico, a nível físico, a nível emocional, que Deus criou exatamente esse momento que é chamado o momento de cola, de intensidade entre um homem e uma mulher para os marcar para toda a vida. E por isso ninguém pode sair do momento de um relacionamento sexual como se nada tivesse acontecido. Olha, foste aonde? Tive uma relação sexual. Como dizer, bebi um copo de água. Queridos, de todo, marca-nos para sempre, para toda a vida. Isto não quer dizer que as nossas vidas não são recuperáveis na graça de Deus. Não quer dizer que não possamos vir a ter até um futuro excelente pela graça e pelo poder de Deus. Mas a marca ficou lá, que só a eternidade um dia poderá retirar, ok? Então, reparem que o versículo diz que este jovem, Amnon, estava tão enamorado, tão enamorado, tão enamorado, tão enamorado, que até deixou de comer. Olha, apareceu outro, na escola do meu filho, uma filha disse, mamãe, diz aqui para eu escrever uma anedota. Ele diz, filho, e eu não sabia que anedota que ele havia de escrever. E ele diz assim, já sei, vou escrever. Não como de manhã porque penso em ti. Não como ao meio-dia porque penso em ti. Não como à noite porque penso em ti. Não durmo de noite porque tenho fome. Foi a anedota que o meu filho de 7 anos escreveu para a escola. E, portanto, este enamoramento era tão intenso que Amnon até deixou de comer, até estava a emagrecer. Sabem aquela paixão assolapada que parece que a gente morre se aquela pessoa não estiver ali. Sabem que isto era uma das coisas que eu não compreendia quando a minha mãe me dizia, filha, deixa lá, quando eu via que não era correspondida. Eu chorava e a minha mãe dizia, filha, deixa, tu estás a crescer. Eu era jovem, mas eu não compreendia a minha mãe. Aquilo era o mundo para mim. E eu dizia, mãe, mas é o mundo, mas tu não percebes. Oh filho, eu percebo, eu já passei, mas a gente acha que os pais não percebem nada. Há uma altura na nossa vida que a gente acha que os pais não percebem nada. Não sentem a nossa dor e achamos que aquela pessoa, se não é ela, nós morremos. É verdade. Não sei se já passaste, não passaste, um dia de passar. Espero que não. Mas, queridos, a vida nos ensina e nos mostra. E hoje eu olhando para trás, eu digo, realmente, que momento mais ridículo na vida. Mas eu era genuína e era sincera. E é possível que possais estar a sentir e a viver algumas emoções que não é errado tê-las. Temos de saber é como geri-las. Ok? Porque às vezes é o não saber-se como gerir, que às vezes damos um passo errado, fazemos uma decisão errada, tomamos uma escolha errada e, meus queridos, marcar-nos-á para toda a vida. Sabem as 3 grandes decisões importantes que os jovens têm que tomar? 3 grandes decisões. Primeiro, o que é que eu vou fazer de Deus em relação à minha vida? Vocês têm que fazer esta escolha e creio que estardes aqui já escolhestes, aqui no Congresso. Segunda, qual é a minha carreira profissional? O Senhor está-me a preparar, os talentos que Deus me deu, as vocações, para servir aonde, como, porquê, para quem, com que objetivo, qual é o meu fim profissional? E a terceira grande decisão é quem é que vai ser o companheiro, a companheira da minha vida. Queridos, isto vos marcará para esta vida e para a eternidade. Okay? Continuando. Estava muito magrinho, não é? Lhe disse, portanto, emagreces? E então ele lhe disse, estou a meio do versículo 4. Disse a Amnon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, o meu irmão. E com certeza Jonadab, o primo, percebeu exatamente o que ele queria dizer. E diz assim o versículo 5. Então Jonadab lhe disse, olha, deita-te na tua cama,
finge-te doente. E quando o teu pai vier visitar, tu diz-lhe: olha, peço-te que a minha irmã Tamar venha me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar uma comida, eu comerei da sua mão. Queridos, eu vos digo, se vós tendes primos e amigos assim, fugi deles. Isto não são bons amigos, queridos. Este Jonadab, diz o texto bíblico, porque era sagaz, diz assim: olha, tudo bem, realmente, naturalmente, é quase impossível tu teres relacionamento com a tua irmã, porque ela é virgem. Então, olha, fiz-te doente. E diz ao teu pai que em vez da Tamar, a tua irmã está lá no palácio, que te venha visitar para te fazer comidinha, que assim até já tens vontade de comer. E sabem que este jovem, que não estava alicerçado na palavra de Deus, e porque a palavra de Deus não era a sua base, e porque não era aquilo que os pais cristãos lhe haviam ensinado, que serviu de orientação para a sua vida, mas um conselho de um amigo que não era temente a Deus, e ele seguiu esse conselho, sabem o que é que ele fez? Diz o versículo 6. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que a minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Seguiu o conselho do seu primo, que era sagaz. Reparem no versículo 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: olha, vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe comida. Queridos, qual era o pai, não é? Inocente, ao saber que o outro filho estava a passar mal, já nem comia, estava doentinho, e diz: ó pai, manda vir a minha irmã. Qual era o pai que não ia mandar a irmã? Vai lá cozinhar para o teu irmão, que ela não se importa de comer os bolinhos que tu fizeres. O pai interessado na recuperação do seu filho, longe de imaginar o que é que estaria ali a ocorrer no coração do seu filho Amnon. E agora repare o que é que diz o versículo 8. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Reparem, começou o teatro. Ok? Deitado. Tomou ela a massa e amassou e fez bolos diante dele e os cozeu. Reparem, queridos, ela é completamente genuína. Chegou à cozinha, começou a fazer os bolinhos e começou a ver e coisa e tal para preparar para o seu irmão. Agora reparem o que é que diz o versículo 9. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele, o que é que aconteceu aí? Recusou comer. Então, mas como é que é? Então, mas andou a dizer ao pai para a irmã vir porque ele tinha fome e que a irmã se fizesse bolos ele comia, e quando ela os tem preparado ele recusa-se comer. E nós sabemos porquê, porque a questão não era o ter fome. Fome? A língua portuguesa é um bocadinho traiçoeira. De pão. Fome de pão. Não é? E quando a jovem lhe apresenta, ele recusa-se. E agora reparem este pormenor. Disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Queridos, em casa de um filho de um rei, é evidente que ele não estava sozinho. Havia a senhora que engraxa os sapatos, havia a senhora que limpa as prateleiras, havia a outra que põe o lixo lá fora, havia N empregados para fazer as coisas do filho do rei. E é interessante que neste momento Amnon diz: eu quero ficar sozinho. Imaginam porquê? E meus queridos, reparem agora um alerta, que pela graça de Deus e o Espírito do Senhor eu quero que vos impressione. Quando vós fizerdes alguma coisa e o que tiverdes que fazer tiver que ser às escondidas, já não tem a benção de Deus. Se vós tiverdes que vos esconder dos vossos pais, da vossa igreja, dos vossos amigos da igreja, do vosso pastor, ou de um ou outro momento em que vós tendes que ir para longe ou vos esconder para fazer ou praticar alguma coisa já está mal. Cuidado! Sabem que eu costumo dizer, quando eu namorava com o meu marido, os meus pais, como cristãos que eram e sempre nos deram estes princípios, filha, eu tinha sempre horas para chegar a casa. E já tinha 30 anos. Horas para chegar a casa. E a minha mãe estava sempre preocupada que fosse um momento mais além, ou um período mais longo, que passássemos sozinhos, nunca estarmos muito isolados. Sabem porque é que durante o namoro é perigoso estarmos muito isolados, muito tempo, longe de toda a gente, a altas horas da noite? Sabem porquê? Porque está frio. Queridos, vós estáis exatamente na excelência da vida em que as hormonas estão a trabalhar a 200%. Não é?
E quando nós fisicamente e sexualmente estamos ali preparados, vivos, como se costuma dizer, vivinhos da Silva, se vós estáis com as circunstâncias todas à volta, que saístes no carro com o vosso namorado, a vossa namorada, e fostes para a montanha não sei de onde, longe de todos os olhares, colocastes uma música romântica e a vossa mão, em vez de ficar do pescoço para cima, começa a descer do pescoço para baixo? Queridos, tendes todas as soluções e situações para não resistirdes àquilo que o vosso corpo pede. Agora, queridos jovens, há momentos na vossa vida que vós tendes de tomar decisões, não pela emoção, mas pelo princípio. Se vós fordes pela emoção, queridos, às vezes há momentos que até como líderes espirituais, há um irmão que está a fazer qualquer coisa e o líder espiritual dá uma vontade de se calhar de responder à letra. Isto é emoção. E quando falamos na sexualidade, há momentos na vossa vida que se vós não fordes prudentes de vos ajudardes a vós mesmos, de fugirdes de situações que vão apelar cada vez mais. E eu já nem falo que antes de ir para o monte, lá para o carro, com a música romântica e fazer as carícias, eu em casa já estive a ver filmes e documentários e imagens completamente sensuais e se calhar pornográficas. E isso cada vez mais vos alimenta e vos fragiliza para esses momentos em que tendes que ser sábios, firmes, no sentido de irdes pelo princípio e não pela emoção. Ok? Este jovem Amnon sabia que o que ia fazer era errado e retirou toda a gente lá de casa. Mandou toda a gente embora. Reparem o que é que diz o versículo. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara e eu comerei da tua mão. Sabem o que era a câmara? Era o quarto. Olha, interessante, não podia comer na cozinha. Pede à irmã. A irmã ainda estava longe de imaginar o que é que Amnon queria. Mas ele diz, olha, eu estou aqui, estou no quarto. Se calhar disse assim com uma vozinha muito frágil. Anda e traz-me a comer aqui ao quarto. E diz o versículo, tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. E quando lhe os oferecia, estou no versículo 11, para que comesse, pegou-os e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Queridos, ele aqui já não pôde omitir mais ou encobrir mais qual era o seu objetivo. Ele pegou-lhe na mão, a mão que estava estendida para lhe dar o alimento e diz, olha, irmã minha, vem e deita-te comigo. Agora reparem, jovens, a resposta desta menina. E a resposta desta menina jovem diz assim, porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim a Israel, não faças tal loucura. Queridos, a Tamar estava a dizer, irmão, não é assim que se faz em Israel. Ela estava a dizer, entre o povo de Deus, no seio dos jovens que creem em Deus, nos jovens adventistas do sétimo dia, queridos, independentemente daquilo que vós estáis vivendo, ou experimentando, ou ouvindo, ou até vendo, seja nos acampamentos, seja nos encontros de jovens, seja em qualquer lugar no seio da igreja adventista, continua a Bíblia dizendo, não é assim que se faz em Israel. E queridos jovens, hoje, para a vossa vida, meninos, meninas, rapazes e raparigas, o Senhor continua a dizer, há um timing certo para todas as coisas. Há um momento certo para todas as coisas. Há uma bênção que é a virgindade que Deus concedeu à vossa vida para ser usada, para ser desfrutada, para ser a bênção e o dom que Deus quer que seja no timing certo da vossa vida, queridos. E Tamar estava a dizer-lhe, não é assim que se faz em Israel. E vós poderias dizer, mas ela se calhar está a dizer que não é assim porque ela é irmão e irmã. Não é isso. Reparem o que é que ela diz a seguir. No versículo 13. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora reparem qual é a solução que ela dá. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Queridos, o que é que ela estava a dizer que não era normal em Israel fazer-se? Era perder-se a virgindade ou ter-se relações sexuais antes do consentimento dos pais para haver o casamento e depois para ser tudo naturalmente seguido. Ok? E agora reparem, ela está a dizer, mas irmão, não é assim que se faz em Israel.
Onde é que eu ia com a minha vergonha? Ou seja, se perdesse a minha virgindade sem ser no contexto do casamento. Mas olha, eu digo-te uma coisa. Vai, fala com o rei e de certeza que ele não me vai negar a ti. Reparem, ela até dava a entender que não se importava de casar com ele. Ela está a dizer, eu estou aqui, se tu quiseres, eu posso ser a tua esposa. Mas reparem o que é que diz o relato bíblico, queridos. No versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Sabe o que é que aconteceu aqui? Uma violação. Tamar, e é verdade que uma mulher até psicologicamente pode ser mais forte que um homem, mas fisicamente nós ficamos muito aquém. E o Amnon, com toda a sua força, virilidade e paixão, naquela hora, diz que a forçou, deitou-se com ela e com certeza teve relações sexuais violentas com esta jovem que era sua irmã. Agora, queridos, vocês dizem assim, pronto, mas a coisa pode não ter começado muito bem no início, mas agora, olha, já estão juntos, que tenham o futuro juntos. Sabem o que Amnon fez? E é aqui que às vezes vós podeis perguntar, como é que é possível? E já lá vamos. No versículo 15, depois Amnon sentiu por ela o quê? Nojo. Irmãos, queridos jovens, lembram-se o que é que nós lemos no primeiro versículo? Que Amnon sentia o quê por Tamar? Amor, não é? E ele quando falou com o seu primo Jonadab disse, eu tenho muito amor por Tamar. Eu amo Tamar. Enchi a boca toda. Amo Tamar. Queridos, pode acontecer, oxalá que não seja na vossa vida, mas se calhar de alguém que vós conheceis, que estavam tão enamorados, ninguém punha isso em causa. E aquele brilho de olhar que tinham um para com o outro, que davam a mão, encostavam-se, agarravam-se, cheirinho e coisa e tal. Parece que não podemos passar e sonhamos, e o iPad, e SMS, e Facebooks, e essas coisas todas. Mandamos mensagem. Não paramos de pensar em... E vimos esse casal enamorado, apaixonado. Uau, mas nunca vimos grande amor assim. E de um momento para o outro, saiu o brilho, acabou tudo. E a gente diz, olha, então o teu namorado. Já não namoro. Então, mas tu gostavas tanto dela? Não, não gosto nada. E queridos, sabem que isto nem é a pessoa que faz expressamente. O problema aqui é que nós adiantamos-nos em alguns passos de vida que Deus colocou-os em determinada altura, que se nós os anteciparmos, em vez de ser a tal bênção, o tal gozo, o tal prazer, vai ser o tal momento em que, em vez de os juntar, ainda os separa mais. E, queridos, Amnon diz aqui que ele sentiu por Tamar uma grande aversão, um nojo, que maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. E então disse a Amnon, levanta-te. E o que é que convidou ela a fazer? Vai-te embora. Queridos, este jovem que fez tudo, que até mentiu, até deixou de comer, até estava doente, porque amava tanto, de um momento para o outro, depois de ter tido sexualmente aquela moça, diz àquela moça para se ir embora. E agora reparem o que é que diz o versículo 16. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizestes. Porém ele não a quis ouvir. E no versículo 17 diz que chamou o seu moço que o servia e disse, deita fora esta, e fecha a porta atrás dela. Queridos, vós vos questionais, como é que é possível nós hoje amarmos-nos tanto e amanhã nós parece que não sentirmos mais a atração um pelo outro? Queridos, deixem-me-vos contar uma experiência. Poderia contar várias, vou contar só uma. Uma vez eu estava numa determinada igreja e vi um casal de namorados. E quando eu vejo um casal de namorados nas igrejas por onde eu fui passando, ou agora por aqueles que eu vou conhecendo, eu fico muito feliz pelo carinho que vejo mútuo, pelo desejo que vejo mutuamente, e quando os dois até têm o mesmo objetivo de louvar, honrar o Senhor, uau, louvado seja o Senhor. Mas sabem que logo a minha angústia e o meu desejo é me sentar com eles e dizer, olha queridos, eu quero que vós continueis assim felizes.
E aquele brilho do olhar, aquela ingenuidade, aquela inocência, aquele momento em que nos sentimos tão carinhosos um pelo outro. Queridos jovens, Deus quer perdurar isso na vossa vida, no vosso relacionamento. E com estes jovens eu fiz exatamente isso. Eu vi-os tão enamorados e a menina nessa altura, ainda até nem era adventista do 7º dia, mas ela tinha começado a vir à igreja. E eu falei com aquele jovem e disse, olha, tu tens grande responsabilidade. É uma menina que está a despertar para Jesus, está a conhecer Jesus. E eu, por incrível que pareça, eu vi que aquela jovem parece que se enamorou até mais rapidamente por Jesus do que pelo jovem da igreja. Foi uma bênção. E eu disse a este jovem, olha, dá tempo. E conversei com ele e com ela, expliquei-lhes pela palavra de Deus, olha, há momentos para tudo. Vocês estáis felizes, vocês se sentem bem, guardem esses momentos. Vocês hoje dão um beijinho, um abracinho, tudo bem, mas cuidado. Sabem, e já agora, quais são as zonas de carícias para os jovens que namoram? Portanto, do pescoço para cima e dos joelhos para baixo. O resto... há tempo para tudo, está bem? Agora, meus queridos, vocês dizem assim, pois, mas nós gostamos muito um do outro. E isso não está em causa. É exatamente porque gostais muito um do outro e porque quereis preservar 2 minutos, não é os 2 minutos, mas é uma vida inteira, para seguirdes adiante um com o outro, queridos, vós tendes que manter essa alegria, ela ser perseverante, cumprindo as orientações que Deus tem para a vossa felicidade. Agora, queridos, vós podeis dizer assim, olha, era como o pastor ainda há pouco estava a dizer, Deus diz uma coisa e a gente ri-se. E a gente diz assim, então, mas Deus não sabe que eu gosto tanto dela. Então, mas Deus não percebe que eu estou aqui até morrer por ela. E a gente promete amor, fidelidade, paixão, entrega. E, queridos, eu estou-vos a dizer, eu não ponho em causa que vós não estáis a ser genuínos quando o dizeis. Mas uma coisa que vós tendes que pôr em causa é que se fizerdes alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, as consequências não serão uma bênção. Então, queridos, nesse momento eu falei com estes jovens e disse, olha, tem calma, tu namora, dá tempo ao tempo, esta menina está a despertar para Jesus, entretanto ela se batizou pela graça de Deus, ela sentiu um desejo grande de trabalhar para Jesus, este jovem também, queriam-se ambos preparar para o ministério. Eu, entretanto, mudei de igreja, nessa outra igreja para a qual eu tinha mudado, comecei uma escola de evangelismo, eles sabendo vieram a essa escola de evangelismo, viajavam há algum tempo com outra irmã, vinham juntos a essa escola de evangelismo e quando eu os via dizia guardem-se, guardem-se. Esse brilho no olhar, essa felicidade, Deus quer mantê-la para toda a vida, não é só um momento. E queridos, passado algum tempo nós temos uma assembleia, algures em Pombal, ainda fazíamos em Pombal. E ao longe, eu olhei para aquele jovem e para aquela jovem. E quando eu vi o olhar, eles não me viram, eles nem olharam para mim, eu vi-os, observei-os. E quando eu olhei para aqueles dois meninos, rapaz e rapariga, eu pensei assim, alguma coisa já aconteceu. Já não havia mais o brilho do olhar, o desejo de ter a mãozinha, o de estarem juntos, o de conversarem, o de terem gosto em estarem juntos, já não era mais isso. E quando fui ter com eles, aliás, eles nem me procuraram aí, eu é que os procurei. Sabem, como o Senhor Jesus lá no Jardim do Éden, vai à procura deles e onde é que eles estavam? Escondidos, não é? Quando a gente faz mal, a gente esconde-se. Não é que eu seja de todo, comparado, seja o que for, mas eu sabia o que é que eu tinha conversado com eles e eles sabiam que tinham conversado comigo. E quando eu cheguei junto daqueles queridos, eles começaram os dois a chorar. E eu chorei com eles. Porque, queridos, a questão é a seguinte, não quer dizer que Deus não perdoe, não quer dizer que Deus não restaure, não quer dizer que Deus não potencie a vossa vida a ser uma excelência de serviço, de bondade, não quer dizer que Deus não possa fazer o tudo por vós. Sabem o que é que quer dizer? Quer dizer que aquela bênção de um dia vós entrardes na igreja, diante de testemunhas que é Deus, a vossa família, os vossos amigos, puros, virgens, essa bênção de gozardes pela primeira vez da intimidade sexual com o vosso cônjuge, pela primeira vez nessa noite que é chamada a noite de núpcias, essa bênção
que Deus guarda e reserva para esse momento propício e único, que é algo que nos marca para toda a vida com o nosso cônjuge. Queridos, essa bênção, vós perdeste-a para sempre. Ela não vem mais. Vêm outras, e louvado seja Deus por isso. Mas essa não vem mais. E queridos, por isso eu hoje tenho muita dificuldade em compreender porque é que os jovens hoje vão de férias juntos. E quando eu digo vão de férias, não é com os pais. E vão para o estrangeiro juntos. E viajam juntos. E fazem muita coisa juntos. E passam muito tempo juntos. E eu pergunto, quando forem casados vão fazer o quê de diferente? Estão a perceber? É que eu hoje pergunto, se os jovens hoje, durante o namoro, já vivenciam tanta coisa que é semelhante àquilo que é uma vida entre casal, queridos, vocês estão à espera que o casamento seja o quê? Ou traga o quê de novo? Nada. Porque a questão é essa, se vós vos isolardes durante o vosso namoro, se vós procurardes as tais circunstâncias de estardes sós, queridos, mais tarde ou mais cedo, ninguém é de ferro. Se vós não fordes cuidadosos nessa preparação e nessas circunstâncias, vós ides cair. Agora, meus queridos, a história que eu vos contava, ele estava com a intenção de se preparar para o ministério. Ela já tinha sido batizada. Ambos queriam se preparar para serem obreiros na obra do Senhor. Sabem qual foi a conclusão? E digo isto com um rasgo no meu coração. E conto-vos esta experiência e tinha muitas outras para vos contar. Em que vi jovens que mantiveram os princípios de Deus e voaram que nem águias, longe, bem longe, tanto a nível profissional como a nível de bênção, de serem uma bênção na sociedade, na igreja, no ministério, como a nível familiar. Estão a ir longe, a voar alto. E vi jovens, e vejo hoje jovens, que porque não souberam esperar, aguardar, seguir a palavra de Deus, que não é assim que se faz em Israel, que hoje não é só um relacionamento que tiveram, estão a tentar o segundo, se calhar o terceiro e se calhar por aí além. Estes dois jovens, ele está fora da igreja e ela também. E o meu coração está rasgado e imagino o coração de Deus. Porque tinham um potencial de vida extraordinário. E meus queridos, vós sois inteligentes. Vós estáis-vos a preparar com doutorados, mestrados e todos os vossos ados que tendes por aí à vossa espera. E a minha questão esta tarde é, sois inteligentes para, a nível intelectual, seguirdes uma via profissional e não tendes consciência ou inteligência suficiente para perceberdes que se fordes além neste aspecto da sexualidade, Deus não vos pode abençoar. E volto a repetir, não quer dizer que Deus não vos ajude a superar, não quer dizer que Deus não cure, não quer dizer que Deus não restaure, porque Deus é esse Deus de amor que restaura, que transforma, que muda, mas a bênção programada para um momento único, vós nunca mais tereis. Será quase, é uma perda para toda a vida. Eu vou concluir com uma experiência que eu vivi quando eu me preparava para o meu casamento. Eu comecei a namorar aos 30 anos, a namorar com o meu marido. Namoramos 10 meses e casamos. Eu não estou a dizer que é para namorar 10 meses e casar. Não estou a dizer isso. Eu tinha 30 anos, o meu marido 37. E fomos à médica para preparar o nosso casamento, o planeamento, portanto, ver se estava tudo ok. E a médica quis-me fazer um exame ginecológico. Eu disse, com certeza sou doutora. E ela virou-se para o meu marido, que na altura era o meu namorado, e diz, mas o senhor pode ficar? E eu olhei para ele e disse, não podes, não. A senhora pensou assim, bem, com 30 anos, e ele 37, é? Estão aqui dois adultos diante de mim, portanto, certeza que já se conhecem, e quando conhecem-se sexualmente, portanto, para que é que vou dizer ao senhor para sair? Não tem que sair. Não, o senhor pode ficar, desculpe, doutor, não podes, não. E então ele saiu. E quando a senhora me começa a fazer a palpação ginecológica, eu percebi que ela estava convicta que eu não era virgem. Porque o modo como ela interviu, eu disse, doutora, porque senti logo o que é que ia acontecer ali, eu disse, sou doutora, eu sou virgem.
E, queridos, eu digo-vos, a senhora ficou azul, amarela, verde, cor laranja, todas as cores. E ela olhou para mim e disse assim, pois, claro. E fez-me uma palpação externa e disse, pode-se compor. Já não era preciso exame nenhum. E eu compus-me e ela preparou e disse, pronto, então voz e coisa e tal. Mas ela olhou para mim, sabe aquele olhar que diz assim, será? E depois assim, que ave rara é esta? Mas esta vem de onde? Eu senti plenamente esses olhares. E não bastava essa experiência, eu venho para fora e na recepção, que tinha a consulta para fazer lá um carimbo, já não me recordo, uma senhora fez conversa, estava eu e o meu namorado, disse assim, e souberam que nós íamos casar. Vão casar, está bem. Depois uma senhora muito idosa que lá estava disse assim, olha menina, vai de flor de laranjeira. Sabe o que é flor? Eu vou-vos dizer, para vós mais novinhos não perceber nada disto. Flor de laranjeira é aquela virgem, toda aquela que é virgem, no seu casamento leva uma coroa de flor de laranjeira. Ok? E então a senhora idosa olhar para mim dizia, a menina leva uma flor de laranjeira, não é? Como quem diz, eu espero que sim. A senhora idosa, não é? Eu espero que sim. E eu olhei para aquela querida senhora e disse assim, olha, estimada senhora, por acaso a flor de laranjeira não vai estar, porque eu não tinha isso no ornamento com que me ia casar. Mas eu podia levar uma flor de laranjeira, sim senhora, porque eu percebi o que a senhora queria dizer. E sabem que eu terminei de dizer isto e a senhora que estava dentro da recepção disse assim, está bem, está. E eu olhei para a senhora e disse, não, é verdade, se eu tivesse para levar eu poderia levar. Pois, está bem. Queridos, completamente incrédulos, jovens, nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. E que a vossa vida, em todos os aspectos, mesmo que os vossos colegas zombem de vós, mesmo que os vossos amigos vos achem extraterrestres, mesmo que aqueles que vos dizem querer bem, fazem chacota de vós, queridos, tenham princípios na vossa vida, não se envergonhem deles. E que a vossa virgindade não seja um motivo de vergonha, seja uma honra, seja um privilégio, seja um dom que Deus vos ajude a preservar, para que com aquela que Deus indicar para a vossa vida, vós terdes uma lua de mel que jamais ides esquecer para toda a vida. Que Deus vos abençoe, ok? E obrigada pela vossa presença, ok?